na Palavra de Deus. Convido você para meditar comigo num pequeno texto que vamos ler agora da Palavra do Senhor, que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, dos versos 7 ao 11. Mateus 7, 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Palavras de Jesus. Peça a Deus. Este é o ensinamento básico de Jesus neste texto, nesta palavra que acabamos de ler. Peça a Deus. Desde o capítulo 6 do mesmo Evangelho de Mateus, Jesus vem tratando este assunto da oração. Ele falou sobre a forma como você deve orar, lá no capítulo 6, versos 5 a 8. Deu também um modelo de oração para nós, que é a oração do Pai Nosso. Isso está registrado lá no capítulo 6, versos 9 até o capítulo 6, versos 9 até o 13. E neste trecho que lemos agora, ele fala sobre a oração como um meio de obtermos do Pai Celestial respostas às nossas necessidades por meio da oração. Se pararmos para pensar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, que Ele é infinitamente bondoso e misericordioso, e por isso tudo o que faz é muito bom, que a sabedoria de Deus ultrapassa infinitamente toda e qualquer sabedoria humana limitada e sabe o que é bom e o que não é bom para os seus filhos. Se considerarmos estas características de Deus, então este texto sobre oração, que nos ensina a pedir, buscar e encontrar as portas dos céus abertas, é por demais magnífico e merece nossa especial atenção. Antes, uma constatação importante e triste ao mesmo tempo. Embora o tema que vamos tratar seja a oração, e se tratar de uma ordem e orientação de Deus aos seus filhos, somados todos os benefícios desta prática, por que oramos tão pouco? Imagine que Deus lhe fizesse um convite para um banquete especial e você recusasse, apresentando as suas desculpas, como lá na parábola do banquete contada por Jesus, em que os convidados apresentam as suas desculpas para não comparecerem. Um disse: comprei um campo e devo sair para ver. Ou o outro diz: comprei 5 juntas de bois e devo ir lá ver, examiná-los. Ou então, acabo de me casar e eu não posso ir. Isso está lá registrado em Lucas capítulo 14, dos versos 18 a 20, uma parábola de Jesus. É inconcebível esta ideia ou esta prática, mas infelizmente é mais real e comum do que imaginamos.
uma observação cuidadosa desta orientação de Deus deve despertar nosso coração para a prática da oração de uma forma mais intensa. Ao menos é aquilo que eu espero ao final desta mensagem. É verdade que as pessoas às vezes se sentem culpadas em relação à oração, porque acham que deviam orar mais do que oram. E há certos pensamentos que impedem uma maior valorização da oração. Por exemplo, o pensamento de que a oração não muda muito as coisas. É a ideia de que Deus fará o que tiver que fazer se eu orar ou não. Então, deixamos de orar. Uma outra ideia, um pensamento errado de que temos que ter um certo estilo ou uma fórmula para orar de uma forma correta. É o mesmo que afirmar que Deus deixa de ouvir algumas orações por não seguirem um certo padrão, um certo modelo. Então, ouvimos as pessoas dizerem: eu não sei orar. Na verdade, não é que ela não sabe orar, ela só está presa a um modelo de oração que ela ouviu e se acha incapaz de reproduzir. Terceiro elemento que pode nos atrapalhar na oração é o tempo. O tempo é um problema para a oração. Sempre temos coisas mais importantes para fazer do que gastar algum tempo, alguns minutos na oração. As tarefas do dia a dia nos impedem de ver a importância e necessidade da oração. E quanto menos oramos, mais demonstramos o valor que damos ou não damos à oração. Então, é preciso resolver estas questões entre você e Deus. Ele certamente espera pelas suas orações com sinceridade e com fé. Ele não está preocupado com fórmulas ou modelos preparados. Veja a história daqueles dois homens no templo e as suas orações. Um deles batia no peito e dizia: olha que feliz eu sou um camarada bem apreciado por Deus. E aquele outro servo humilde ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade de mim, pobre pecador. E Jesus diz assim: qual deles saiu justificado, voltou para casa justificado? Outra questão para resolver é que Deus estabeleceu a oração como meio de pedirmos e recebermos o que precisamos. Temos que saber mais sobre isso. Quais as motivações que temos para orar? O que eu quero dizer para você nesta manhã, meu irmão e minha irmã, que pode ajudá-lo, ajudá-la a ganhar uma nova motivação, algo que o motive muito mais a dispensar algum tempo diário em oração. Quais são essas motivações, então, para orarmos? Veja, não sou eu quem estou dizendo para você orar mais ou desejando convencê-lo da importância da prática da oração. É o próprio Jesus quem faz isso. Mais um motivo sério para estarmos atentos aos seus ensinamentos. Primeiro, então é o próprio Jesus quem nos convida para orar e pedir aquilo que precisamos. É Ele quem está dizendo: ore e peça o que você precisa. É interessante que por 3 vezes ele repete esta ordem para orar. Os versos 7 e 8, que diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. 3 vezes Jesus fala sobre a oração e nos incentiva a orar.
Esta repetição demonstra certo grau de insistência, de perseverança, mas é Jesus quem está dizendo para fazer assim. E como Jesus sabe como funciona a dinâmica da oração e das respostas de Deus, ele talvez esteja querendo dizer: façam isso, façam assim, experimentem e vão ver o que acontece. Segunda coisa a observar é que a ordem para orarmos já vem com as promessas. Se a orientação fosse apenas pedir, buscar e bater, poderia suscitar alguma desconfiança sobre os resultados esperados na oração. Mas os 3 convites de Jesus para orarmos vêm acompanhados de 7 promessas. Olhe bem o texto, 7 promessas contidas nos versos 7 e 8 que já lemos, e quero relembrá-los para você. Peçam e lhes será dado. Vai observando as promessas. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. 6. E no verso 11, pouco mais à frente, nós encontramos a última e a 7ª destas promessas de Jesus, quando ele diz: quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. 7 promessas. E estas promessas são para animá-lo a orar. Deus está pronto para ouvir e atender a sua oração. Você não está desperdiçando o seu tempo quando ora. Ore com confiança e com fé. Você está falando com o Pai Celeste. Na oração, você fala com Deus, o nosso Pai. No verso 11 diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vejam que Jesus está assegurando que Deus nunca nos dará algo que não nos faça bem. Ele faz uma comparação com o nosso pai terreno, que mesmo sendo mau, diz ele, ainda assim nos dá coisas boas. Imagine então o que lhe será dado pelo Pai Celestial. Mas aqui, meus irmãos e irmãs, é necessária uma observação delicada para interpretarmos bem o texto que lemos. E tem a ver com uma compreensão correta das promessas de Deus. Tudo o que dissemos até aqui quer dizer que tudo que um filho de Deus pede, ele recebe? Muitas pessoas pensam assim e sentem grandes frustrações por fazer esse tipo de interpretação deste texto. Tudo que eu pedir, Ele vai me dar. A maneira como eu orar, Ele vai responder. E se você está atento ao ensino de Jesus, está claro que não é verdade. Não recebemos tudo o que pedimos e nós deveríamos ser gratos por isso. Porque não temos sabedoria e discernimento suficiente para saber com 100% de certeza o que é bom para nós. Não conhecemos as consequências futuras de recebermos algo que queremos hoje.
A resposta está implícita no texto. Jesus disse que um bom pai não dará pedra se o filho lhe pedir pão, não dará uma cobra se lhe pedir peixe. Então o texto diz que Deus tem algumas coisas que ele não dará, porque fará mal, porque não trará bem para a sua nem para a minha vida. Ele não dará aquilo que lhe pode fazer mal. Portanto, o texto não diz para pedir o que quiser, do jeito que quiser, e receberá exatamente do jeito que pediu. O tipo de oração que o Senhor Jesus nos convida a fazer pressupõe algumas coisas importantes. Vejam, primeiro, a oração precisa ser feita com o conhecimento da palavra de Deus, com o discernimento da vontade de Deus nas Sagradas Escrituras, porque as coisas que pedimos estão sob o crivo da vontade de Deus. Ele não daria algo que contrariasse a sua própria vontade para nossas vidas, porque nos faria mal. E a sua vontade para nós é boa. Ele quer o nosso bem. A oração, segunda coisa, precisa ser feita com fé. Uma fé que se submete à vontade de Deus e confia que Ele fará o bem para nós, não importa o que, mas Ele fará o bem. E a terceira observação ainda, que a oração deve ser acompanhada de uma forte vontade de que aconteça o que desejamos e o que pedimos. O que você pede para Deus vem acompanhado de uma grande vontade, de um profundo desejo de ver isso acontecendo na sua vida? Isso é uma pergunta importante, porque às vezes as nossas orações se tornam tão frágeis, tão instáveis, tão ritualísticas, e que nós não pensamos na seriedade dos pedidos que fazemos. Então, quando oramos, nós temos que orar com este sentimento de que eu desejo ansiosamente, eu anseio por uma resposta de Deus e que esteja no coração dele dar aquilo que estou pedindo. Eu quero colocar mais um aspecto importante para que você possa confiar mais na oração que você faz para Deus, que tem a ver com o caráter de Deus e as nossas orações. Se eu pedir algo para alguma pessoa, para um ser humano qualquer, ele pode me dar ou pode não dar, ele pode responder, mas também pode não responder. Há um certo grau de desconfiança. Não posso contar 100% que ele vai ouvir aquilo que eu estou pedindo, mas eu quero falar para você do caráter de Deus que garante que Ele ouve e responde às nossas orações. Quando você ora, é preciso perguntar: você sabe com quem você está falando? Às vezes você pode estar falando com alguém, ou desejando compartilhar algo com alguém, e percebe que esta pessoa não está muito interessada em te ouvir. Então, você certamente ficará desmotivado e não verá muito valor nesta conversa. Mas, e se eu te disser que a pessoa com quem você pode compartilhar está pronta para ouvir atentamente, que ela se preocupa com as coisas que você compartilha e quer ajudá-lo em suas questões? Isso certamente a motivaria a compartilhar e confiar.
a mesma verdade se aplica a Deus. Se compreendermos assim, seremos motivados a compartilhar nossas necessidades com o nosso Pai Celeste por meio da oração. Os versos 9 a 11 ensinam que os cristãos devem confiar que o Pai Celestial responderá às orações com bondade. Jesus usa ilustrações. Ele sabe muito bem que às vezes perguntamos se vale a pena levar um assunto a Deus em oração. Ele sabe que há pessoas que oraram por uma situação e não viram a resposta da maneira como esperavam. E dúvidas podem vir à mente. Será que funciona mesmo? Orar é mesmo uma coisa boa e necessária? Talvez eu não tenha a resposta que você espera, porque nós não podemos sondar a mente ilimitada e os desígnios de Deus para as nossas vidas. Mas Jesus diz que devemos ir a Deus como um filho vai ao pai pedindo um pedaço de pão, ir com a mesma confiança que a criança tem quando pede ao seu pai ou à sua mãe. Interessante que a criança, quando precisa de algo de seu pai ou de sua mãe, ela procura, ela pede até ser atendida, até ter o seu desejo satisfeito. E essa é a nossa relação com Deus. Continue pedindo, não desista, peça, busque, bata. Esta é a sequência que Jesus está nos ensinando. 3 vezes orientando: peça a Deus, busque em Deus, bata às portas dos céus e peça o que você precisa. Observe também que Jesus nos diz que devemos esperar coisas boas de Deus quando pedimos. Então, quando orar pedindo algo e não receber, agradeça a Deus, pois pode não ser a melhor coisa para a sua vida, embora seja um grande desejo seu. De fato, há uma série de pedidos que acumulamos lá no céu, que Deus deve colocar naquela máquina trituradora e dizer: ah, meu filho, se eu lhe der isso que você está pedindo, que prejuízo para a sua vida. É melhor não. Espero, meu irmão e minha irmã, que esta reflexão das Escrituras Sagradas possam ajudar você a confiar mais na oração, a se dedicar mais à prática da oração com confiança e com fé em Deus. E, como Jesus ensina, seja perseverante, não desista, peça, busque, bata e aguarde que Deus responda à sua oração. Amém.